Quando eu comecei a fazer vídeos para esse canal, eu pensei sempre em ressaltar o que cada obra tem de melhor. De uma maneira, claro, crítica, mas sempre enfatizando o que a obra tem de bom e o que tem de problema, falando de uma forma mais amena. Bom, isso de certa maneira estava sendo até fácil, porque eu escolhia os autores e as editoras e já tinha um certo conhecimento tanto do autor quanto da editora, sabia da qualidade de ambos. Então, era relativamente fácil destacar as coisas boas dessas obras. Mas essa semana eu tive uma ideia diferente. Eu fui até a lista da Publish News, uma lista de mais vendidos, e descobri lá um livro de um grupo, um coletivo brasileiro. E lendo algumas resenhas na internet, o livro estava muito bem avaliado, o que me surpreendeu. Um livro de qualidade literária na lista ali dos mais vendidos. O que eu fiz? Eu comprei imediatamente o livro e comecei a lê-lo. A obra é essa aqui, Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, Onde Dorme o Amor. Ele é assinado por Igor Pires, Letícia Nazaré, Malu Moreira e Gabriela Barreira. Bom, pois bem, primeiro vamos enfatizar o lado bom desse livro, ou os lados bons, né? Primeiramente, ele é um best-seller, então o primeiro volume dele, esse daqui é o segundo volume desses Textos Cruéis Demais. O primeiro volume vendeu algo em torno aí de 300 mil cópias, talvez um pouco mais, um pouco menos, o que em si é excelente, principalmente para o autor, né? Ele pode ganhar aí na publicação dessa obra um bom dinheiro. Então esse é o primeiro ponto válido aí. Outro lado muito importante de se ressaltar é que essas listas de mais vendidos, ela está normalmente povoada de autores estrangeiros, sobretudo norte-americanos. Então é muito bom ver um livro de autor brasileiro ou de autores brasileiros se destacando entre os mais vendidos. E, por fim, outro lado muito positivo na obra é que ela é assinada por um coletivo, ou seja, cada texto ele não vem assinado por uma pessoa, o coletivo assume a autoria de todos os textos, o que é bom para acabar um pouco com essa questão da vaidade muito corrente, muito comum no meio literário. Bom, só que à medida que eu fui lendo, na minha opinião, o livro em si contrariava tremendamente todas as resenhas positivas que eu havia lido sobre ele. Então eu resolvi pesquisar quem é o leitor desse livro e descobri que pode ser que eu tenha cometido um erro ao ler esse livro, porque eu não sou o público-alvo dele. Uma pesquisa foi feita e chegou-se à conclusão que cerca de 90% do público leitor desse livro é formado por mulheres na faixa de 18 a 44 anos, ou seja, eu fujo completamente ao público dessa obra. Bom, na internet há alguns textos em revistas conceituadas que classificam esses versos, né, desta obra, porque se trata de uma obra sobretudo de versos, há alguma prosa pretensamente poética ali também, mas o livro é formado sobretudo de versos. Então são classificados como instapoesia. Por quê? Porque esses textos, eles inicialmente foram feitos para ser divulgados no Instagram. Então eles têm, muitos deles, de certa forma, aquele formato um pouquinho menor, com poucos versos, para caber ali naquele tipo de postagem peculiar ao programa, né, ao aplicativo Instagram.
Bom, dito isso, lendo o livro sob a ótica de um resenhista, um comentarista de literatura, sobretudo brasileira, eu percebi que há uma busca nesses versos, o tempo todo há essa busca por frases impactantes, e principalmente no que diz respeito aos versos que fecham os poemas, as poesias, se é que podem ser chamados assim. Eu acho que essa busca frenética por palavras e por frases impactantes, ela acaba se frustrando em si mesma, porque o livro acaba sendo um grande apanhado de clichês, de lugares comuns. Eu até chamaria esse tipo de obra de não de poesia, mas de poesia de autoajuda. Esses textos, né, esses versos, eles tentam dar conta de um assunto muito complexo para o ser humano, que é a questão da autoestima. O grande recado do livro pretende ser: aprenda a se amar primeiro, para depois deixar outra pessoa te amar, ou depois para você amar outra pessoa. Mas o desafio do livro, que é ensinar ao leitor, se não ensinar, traçar alguns caminhos de como ele faria para se amar, isso ele não consegue. O leitor, se ele for ao livro procurando isso, ele vai se frustrar. Talvez porque o grande intuito desses versos, desses textos, é um grande desabafo por parte dos autores. Eles se ajudam a si próprios. Nesse sentido, os versos, muitas vezes, vocês vão poder ler, eles parecem muito rascunhos. É um texto que não foi muito bem trabalhado esteticamente. Então é como se o autor escrevesse um rascunho qualquer e aquele rascunho ele achasse que já fosse uma poesia pronta e então mandasse direto para a publicação. De certa forma, há um sucesso por parte desses autores de abordar esses temas, principalmente o tema da autoestima, de maneira tão superficial, porque o leitor, ou a grande massa de leitores hoje em dia, ela de fato procura isso. Ela procura um texto superficial, sem se dar conta que qualquer texto superficial que não exige trabalho do leitor, ele é um texto descartável, é um texto para ser lido e esquecido dali a alguns dias no máximo. O lirismo que os autores reivindicam para o livro, ele quase não há. Toda a matéria-prima de que a poesia é feita, que são as figuras de linguagem, elas são ausentes do livro, você não encontra. Na verdade, se trata de um longo livro, porque ele é um livro de mais de 300 páginas, ou quase 300 páginas, é um longo livro de autoajuda em forma de versos. Agora eu vou ler para vocês uma das poesias desse livro, então. É intitulada Não Era Para Sempre. O dia em que você foi embora sem sequer me olhar nos olhos foi quando eu entendi que não deveria mais insistir no que não existia, porque eu te amei. Te amei pelo seu jeito, pelo tom da sua voz, pelo seu beijo. Quis passar tantas e tantas noites te fazendo cafuné, enquanto você contava suas histórias no meu colo. Eu quis te namorar.
Mas para você, eu era uma distração, alguém com quem gostava de conversar. Você gostava do meu beijo, do jeito que nossos corpos se esquentavam quando perto um do outro, antes mesmo do toque. Era apaixonado no máximo pelo prazer que eu poderia te proporcionar. E você realmente não era obrigado a me amar como eu te amei. Não mesmo. Eu é que deveria ter te perguntado antes. Assim, quem sabe, poderia ter evitado as humilhações. E todas as vezes em que me senti exposta, frágil, pequena e inútil, por sentir tanto por alguém que não poderia me retribuir e nem precisava. Eu teria evitado o dia em que você viu as lágrimas correndo pelo meu rosto e tentou me beijar, como se isso fosse diminuir a minha dor, e tudo que fiz foi chorar ainda mais. Por fim, você desistiu, virou as costas e partiu. E foi naquele momento que eu entendi que jamais poderíamos continuar juntos, que aquele sentimento imaculado e puro, capaz de me fazer sonhar com dias melhores, perto de você, já não existia mais, nem mesmo em mim, não do mesmo jeito. Foi assim que aceitei a contragosto a dor que a sua partida me causou. No começo, eu me fechei para esperar que aquela raiva inevitável de você fosse capaz de dar lugar ao perdão. Permiti que os meses se arrastassem e fui me acostumando com a minha própria presença, cada vez mais marcante na sua ausência. Fui cultivando meus hábitos solitários, descobrindo novos livros, novos filmes, novos passeios com novas pessoas, experimentando outros gostos. E depois, quando senti que tinha me libertado de você, que as memórias já não eram capazes de me apavorar tanto, fiz questão de te ver. Olhei bem para os seus olhos e vi que você queria o que tínhamos antes. Ainda que você não dissesse uma palavra a respeito, o desejo ardia no seu rosto, mas não no meu. Tudo o que senti foi alívio por não te amar mais, por não sentir muito além de indiferença e do desejo de que você seguisse sua vida, bem tranquilo, leve, e talvez com outra pessoa, se assim você quisesse. Com os meses, as dores passaram, ficaram as lembranças e a convicção de que mágoas e tristezas, que parecem eternas, não duram para sempre.